Olá, começamos mais um programa denominado Marcos de Inovação e hoje nós temos um convidado especial que é o Ciro Possobon, que é vice-presidente de Finanças e TI da Volkswagen América Latina. Como nós sempre começamos, Ciro, por favor, as suas qualificações acadêmicas e profissionais. Olá, Marcos. Primeiro, obrigado por estar aqui. É um prazer estar contigo aqui nesse bate-papo. Espero que a gente possa realmente poder ajudar as pessoas aqui nessa conversa. Então, só comentar um pouquinho de mim. Então, eu sou administrador de empresas pela Federal do Paraná. Então, eu sou paranaense e tenho especializações em finanças. Fiz MBA também em IBMEC. Mas eu sou um executivo de mercado de bastante tempo, já estou mais de 30 anos trabalhando no mercado, já trabalhei também em várias multinacionais, empresas locais e multinacionais. Nos últimos 25 anos eu estou no mercado automotivo, passei por várias montadoras e trabalhei 10 anos fora do país, fui expatriado já 3 vezes, 2 vezes para a França, e uma vez para o Japão. Então, morei 7 anos na França, quase 3 anos no Japão, então, cobrindo 2 outras montadoras, então, passando por várias experiências diferentes. Então, hoje eu trabalho na Volkswagen, como você comentou, eu sou vice-presidente de Finanças e TI, faço parte do board da América Latina da Volkswagen, então, eu estou aqui já faz 1 ano e meio, responsável por todo o negócio da Volkswagen. As pessoas em geral não têm noção do tamanho da Volkswagen. O que é a Volkswagen? Pois é, a Volkswagen é um grupo gigante, né? Então acho que é um dos maiores grupos automotivos do mundo, né? Então a gente não tem noção do tamanho realmente da empresa. O que é a Volkswagen, né? Nós, como brasileiros, muitas vezes falamos assim, que a Volkswagen, a gente vê os carros aqui na rua, mas esquecemos do grupo Volkswagen. O grupo Volkswagen hoje fala-se em Audi, falamos em Porsche, falamos em Lamborghini, falamos em Skoda, falamos em Seat, falamos em caminhões, falamos em Scania, falamos em MAN, que mais? Falamos em Bugatti, falamos em motos, falamos em Ducati. Então, realmente, falamos em bancos, nós temos bancos enormes. Então, o grupo Volkswagen, realmente, hoje, eu vou dar alguns números de 2019, por exemplo. 2020 é um ano bastante difícil, como você sabe bem, mas 2019, por exemplo, o grupo fez mais de 250 bilhões de euros de faturamento, com quase 700 mil funcionários, claro, com resultados operacionais bastante expressivos, com geração de caixa bastante agressiva. Então, realmente, é um colosso Então, imagine a quantidade de carros cobrindo de todos os países, então, desde China, Estados Unidos, então, carros de super luxo, como a Bugatti, como eu falei, carros um pouco mais populares, né? Então, realmente, é impressionante a gama de diversidade do grupo Volkswagen. Aqui no Brasil, são quantos funcionários da Volkswagen? Hoje, no Brasil, nós temos mais ou menos 15 mil pessoas. Na Argentina, temos mais ou menos também uns 5 mil. Então, o grupo Volkswagen, hoje em torno aqui a Volkswagen, só a marca Volkswagen, aqui falo em torno de 20 mil. Nós temos também a Scania, temos a MAN, temos a Porsche, temos a Ducati, né, que são marcas separadas. Temos o banco Volkswagen, né, então, é bastante grande. Só a Volkswagen, nós temos 6 fábricas na região, né? Temos 4 fábricas no Brasil e 2 fábricas na Argentina. Então, você sabe, esse ano 2020 é um ano bastante especial, né? Então, é um ano que sacudiu bastante o mercado, chegou a cair, por exemplo, em abril, o mercado chegou a cair 80%. Então, uma empresa que é acostumada a vender, por exemplo, 50 mil carros ao mês, você cai para menos de, 7 mil, 6 mil carros. Então, esse ano foi um ano bastante especial, mas felizmente o Brasil já começa a recuperar, já se vê uma boa melhora realmente no mercado em geral e no mercado automotivo também. Nós estamos vivendo um novo cenário de mobilidade urbana, com a entrada do Uber, o car sharing, os patinetes. As cidades estão construindo
ciclovias para incentivar o uso das bicicletas. Como é que a Volkswagen pretende se posicionar nesse novo contexto? Bom, isso é bem interessante, né? Porque, imagine, havia um boom muito no passado, né? No passado recente, né? Não, o que vai acontecer com o carro? Ninguém mais vai comprar carro, o que vai acontecer, né? E isso, após a pandemia, isso talvez inverteu um pouco. Não lembra do boom das bicicletas? Todo mundo queria ter bicicleta, dividir bicicleta, patinetes em São Paulo, na China, na Europa, etc. E com a pandemia, muitas empresas quebraram, empresas faliram, etc. E você vê muitas vezes até a volta das pessoas querendo comprar carro. Então, na pandemia, muitas vezes as pessoas elas não querem mais dividir o ônibus, elas querem comprar carro. Então, eu vejo na China, por exemplo, um movimento muito forte, as pessoas comprando carro, mais carros, por exemplo, porque não querem realmente dividir, entrar no coletivo, entrar no metrô, etc. Então, também surge... Então, esse é um modelo que realmente não é estável. Quer dizer, o carro não vai morrer amanhã, esse é o ponto, né? Então, eu acho que a Volks ela está trabalhando em vários pontos, né? Ela tem as soluções de mobilidade. Eu acho que a Volks está trabalhando, não é só a Volks, mas acho que o setor automotivo, buscar soluções para o cliente, né? Então, o movimento do Uber. O Uber também é um cliente, né? Então, você vê o fenômeno que aconteceu no Brasil. Muitas pessoas deixaram de ter o carro, mas ainda continua sendo cliente da Volkswagen, como da GM, como da Fiat, etc. Continua sendo um cliente importante, só que ele muda. Não vai comprar mais o carro, ele vai realmente fazer a locação, vai usar o serviço, né? Então, esse é um movimento que continua existindo, eu acho cada vez mais forte, né? Então, o que a Volks trabalha, ela acredita nesse movimento, cada vez mais essa flexibilidade, a gente acredita muito na flexibilidade, né? Prover soluções para o cliente realmente buscar. Então, tem cliente que vai preferir ter o carro, tem cliente que vai querer ter o Uber, cliente que vai querer ter a sua bicicleta, etc. Mas, realmente, o carro ainda é importante, ainda mais no país, numa região como a nossa, a região América Latina, ainda é importante. Você vê realmente numa crise, quando as pessoas começam a sair da crise, a primeira coisa que ela vai fazer hoje é a troca de carro, né? Interessante esse movimento aqui, né? Então, a Volkswagen, como soluções que ela está apresentando, por exemplo, ela tem, através do nosso banco, oferecendo, através de serviço de frota. Então, em vez da empresa comprar o carro, hoje não, ela pode terceirizar essa frota através da própria montadora. A Volkswagen faz isso, através de uma Localiza, através de uma Movida. Isso também funciona, né? Isso é muito forte no mercado. Então, esse é um movimento que existe, já acontece. A montadora já presta esse serviço, né? Você também tem, por exemplo, a Volkswagen na Europa, tem uma empresa chamada Moia na Europa, que ela é tipo um carro compartilhado, que é um serviço em algumas cidades da Alemanha, que a pessoa, não é como se fosse o Uber, mas ela é entre um Uber e um pequeno ônibus, assim, que ela circula e você faz um car sharing de transporte. Então, a gente está tateando vários tipos de soluções para realmente entrar nessa mobilidade urbana, né? Então, eu acho que a força da Volkswagen é realmente o tamanho, entrar em vários segmentos, oferecer aos clientes várias alternativas. Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecer muito forte no Brasil, que você está vendo isso, então, esse desapego, até com a nova geração que está chegando, que tem um desapego menor ao carro, né? Então, o que vai acontecer? Ela não vai, talvez não comprar o carro, então o serviço por assinatura, né, que você faz uma assinatura no telefone, uma assinatura de algum outro serviço, você faz uma assinatura de um carro. Então, eu vou comprar um carro, vou pagar X reais por mês, e daqui a um ano eu vou lá e troco de carro, sem fazer nenhuma comprar e vender. Então, com a redução de taxa de juros do Brasil, né, que antigamente era muito alta, então hoje está caindo, ainda os prédios bancários são altos, mas cada vez reduzindo mais, isso vai propiciar realmente um outro tipo de serviço ao mercado. Então, para que eu vou comprar um carro, gastar, sei lá, 100 mil reais, 50 mil reais, imobilizar o carro? Então, eu vou pagar um serviço X, como é feito nos Estados Unidos, como outros países, onde tem uma taxa de juros muito menor,
que isso vai ficar. Então, a gente está entrando em vários tipos de segmento e oferecendo para diferentes tipos de clientes, né, esse tipo de soluções, né? Então, mais ou menos nessa linha. Aham. Vamos falar agora de veículos elétricos. Qual é a estratégia da Volkswagen para os veículos elétricos e quais os impactos disso para o Brasil? Vamos lá. Volkswagen, como eu falei, da força, do tamanho da Volkswagen, né? Então, quando a Volkswagen resolveu investir realmente no poder do elétrico, não sei se eu tenho a oportunidade, Marcos, de conduzir o carro elétrico, de sentir o híbrido ou o full electric. Então, realmente, ele é muito impressionante, né? Ter todo o torque que você tem, geralmente, com os 3.000 RPM, você tem imediato. Então, a sensação de dirigir é muito boa, né? Carro, né? Então, a Volkswagen está entrando, por exemplo, com uma ofensiva de mais de 75 produtos até 2025. Então, entre carros elétricos e híbridos, né? Estão investindo mais de 33 bilhões de euros de investimento nos próximos, até 2024, se eu lembro bem. Então, isso é bastante forte. Então, já temos vários carros. Então, de marca Volkswagen, temos o ID3, que é um carro compacto, tamanho de um Golf. Temos o ID4, que saímos agora, que é uma SUV. Temos carros de outras marcas, temos o e-tron da Audi, temos vários outros carros híbridos também da marca, tem o novo o Taycan da Porsche, que é um carro espetacular. Então, tem vários segmentos, então, a ofensiva de produtos. Então a gente está, não só a Volkswagen, mas várias outras montadoras estão oferecendo tantos carros que são totalmente elétricos, como a que chama plug-in hybrid, que é você carrega, que tem uma pequena bateria carregada na tomada, né? Você carrega, tem uma bateria que você tem uma autonomia geralmente de 50 km, e você tem o híbrido, né? Geralmente tem os carros, geralmente são os da Toyota, por exemplo, os Corollas, por exemplo, eles têm o híbrido, né? Então, ele tem uma bateria, mas ele se autocarrega, né? Então, não precisa recarregar na tomada. Então, essa é uma ofensiva bastante importante que a gente está trabalhando, né? A dificuldade que se tem, então, isso vai acontecer até por uma pressão ambiental, né, uma pressão governamental, né, no mundo. Então, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como China, essa pressão também está vindo para o Brasil, do governo, de você fazer uma redução dos níveis de CO2. Você tem uma ideia do tamanho do gigantismo de uma Volkswagen? A gente representa 1% do CO2 emitido no planeta. Então, pela quantidade de veículos, são 11 milhões de veículos no mundo. Então, isso é bastante importante. Então, a gente tem a nossa parte de contribuição nisso também, né? Então, por isso que a gente precisa realmente fazer esse incentivo. A questão é como trazer isso tudo ao Brasil, né? Você, quando você fala de trazer um carro elétrico, você depende de uma bateria. E uma bateria, se você conhece, estou falando de inovação, bateria, você pega um carro, a combustão é relativamente simples. Você tem uma caixa de câmbio, você tem um motor, você tem a parte mecânica toda do carro. Hoje é relativamente simples, que é uma tecnologia que há muitos anos desenvolvida. Quando você vê uma carro a bateria, que é uma bateria de lítio, que custa 5, 6, 7, 8, 10 mil dólares, depende do tamanho da bateria. Então é isso, mas tem que pegar mais um motor elétrico, mais um inversor, mais o carregador. Então você começa a somar tudo isso, e geralmente você não tem fabricação no Brasil, tudo importado, é chinês, é coreano, é japonês. Então, fica muito caro, né? Então você não tem uma matriz energética, por exemplo, no Brasil, que propicia isso, Marcos, a fazer. Então hoje a matriz energética hoje do governo é o etanol. Então propicia muito a indústria hoje no etanol. Então tem incentivos para etanol. Então como é que o governo, onde funciona o carro elétrico é a base de incentivo. Então a Califórnia funciona muito bem. Então o governo californiano incentiva, dava mais de 7 mil dólares para cada carro elétrico lá. Na Europa também dá incentivo, alguns países dá muito subsídio para os carros elétricos lá. Então para poder funcionar, para equilibrar esse preço, ficar muito próximo. Então o Brasil tem um caminho muito difícil ainda nos próximos anos, e apesar de ser um país muito continental, e o carro brasileiro precisa desse carro para ir para a praia, e andar 400 quilômetros, 500 quilômetros, é uma coisa relativamente trivial para o brasileiro, e a autonomia ainda, para o brasileiro, é uma coisa
importante, né? Então, fala que se eu preciso carregar no meio do caminho o carro e demorar, às vezes, 30 minutos para carregar, isso realmente é um ponto que pode complicar bastante o processo, né? Então, vai acontecer, a gente vai investir, a gente está fazendo até uma parceria com a IDF agora, então, falando em inovação, e criar corredores, por exemplo, São Paulo, Rio, aqui no Paraná também, criar corredores entre Foz do Iguaçu, Curitiba, então São Paulo, Curitiba, fazer corredores de eletricidade, ao qual você possa, com o seu carro elétrico, fazer essas viagens, milhares de quilômetros, sem realmente vocês ter problema de recarga. Então, são investimentos que estão sendo feitos pela Volkswagen, em parcerias com o governo, por exemplo, para poder desenvolver a infraestrutura no Brasil. Uhum. Vamos falar um pouco de conectividade. Cada vez mais os usuários estão conectados aos aparelhos e aos veículos. Eu tenho aqui no meu celular um aplicativo que se chama CarPlay. Vai haver o Volkswagen Play? Boa, isso aí. Nós já temos o Volkswagen Play. Então, hoje já temos. Lançamos o Volkswagen Play agora fazem 2 meses. Lançamos agora em julho, com o Nivus, no carro que a gente lançou recentemente, com o Volkswagen Play, que é uma tela de 10 polegadas. Então, o que acontece? A conectividade é muito importante. Hoje, como você falou, o celular é super importante, né, para todas as pessoas, né? Todo mundo tem um smartphone hoje em dia. Então, a gente tem hoje o Volkswagen Play, né? Então, essa que a gente chama em inglês infotainment. Então, como é que a gente essa parte de conectividade toda dentro do veículo. Então, você vê, por exemplo, no Nivus, que é um carro de R$85 mil a R$100 mil, você tem toda essa tecnologia conectada ao seu smartphone. Não? Então, o que faz isso, esse sistema? Né? Você tem vários apps, e você tem uma Volkswagen Store, você faz também a tua baixa, ele funciona também, o CarPlay, né? Funciona com o Apple, com o Android Auto também, funciona normal, mas tem a nossa Volkswagen Play, que você pode tanto escutar música, você pode pedir uma comida pelo iFood, por exemplo, você clica ali no botão, você faz o pedido. Você tem parcerias com vários apps ali dentro, Voo Sem Parar, você pode fazer o Burger King, você tem outras alternativas que você tem essa conectividade. Então, isso é uma coisa que você pode fazer um agendamento, por exemplo, uma revisão do teu carro, não tem que se ficar ligando para a concessionária. Você, ou através do teu app do Volkswagen Play, ou através do teu próprio celular. Então, uma outra coisa bastante legal, você não ter essa necessidade de você ligar. Então, através do teu celular, você hoje, aqui, além de você ter, por exemplo, o manual, uma coisa bastante antiga, você tem o manual hoje, tem aquele livro que tem 100 e tantas páginas que ninguém lê. Hoje, por exemplo, no Volkswagen, você liga, quero saber a pressão do pneu do meu carro. Você fala com o IBM Watson, você fala, ele vai te responder o que é, o que você precisa. Qual que é aquela luzinha no painel que está piscando, que você não sabe o que é. Vai procurar naquele manual, que vai ficar 2 horas para aprender. Você vai lá, tira uma foto daquela luzinha, o manual inteligente do Volkswagen, ele vai te responder o que é. Então, isso é bastante interessante, bastante rápido para cá. Então, voltando à conectividade, então o que a gente está trazendo, essas conectividades geralmente estavam nos carros de luxo das empresas. Então, no Audi, na Porsche, no Mercedes, no BMW, e a gente está trazendo isso para os carros de massa. Então, para o Volkswagen, ele já sai. Então, hoje o Nivus já tem, hoje o T-Cross já tem, os carros nossos já estão produzindo cada vez mais com esse tipo de coisa. Então, agendamento de serviços. Quero reparar com 10 mil quilômetros, a revisão. Você marca aqui sem contato humano, quero marcar no sábado às 9 horas da manhã, clica e já marca, já agenda, já vai ter uma pessoa para receber você. Então, acho que essa parte de facilidade da vida, que eu falo da inovação, então o investimento que as empresas estão fazendo para facilitar a vida do cliente, né? Eu acho que isso é bastante interessante e tem provido bastante recursos para os clientes. As empresas produtoras de veículos investem bastante em segurança veicular.
O que a Volkswagen tem feito nesse sentido? Pois é, eu acho assim, acho que os carros deram um salto muito grande, né? Todas as montadoras, né, deram um salto muito forte, que era no passado, há 20, 30 anos atrás, do que temos hoje, né? Então, a segurança, a deformação, os crash tests, então as que a gente chama os carros de 5 estrelas hoje, né? Então é impressionante. Então, o que eu falei antes, os carros que muitas vezes tinham que não tinha 4 airbags, hoje os carros populares já saem com 6 airbags. Então, se eu pego um T-Cross hoje, eu tenho 6 airbags, tem banco lateral, tem etc. Então, sai com uma segurança muito grande, né? Então, então, tem várias linhas na inovação, Marcos, que são muito importantes dentro desse segmento. Então, claro que isso tem uma imposição também de governo, de buscar. Então, um carro hoje, por exemplo, que é 5 estrelas, daqui a 2 anos, ele vai virar uma estrela. Existem imposições também de legislação que fala assim, não, você vai ter que colocar apoio de cabeça. Lembra, antigamente não tinha apoio de cabeça, agora vai ter apoio de cabeça. 5 3 pontas, não tinha 5 3 pontos atrás, vai ter 3 pontas. Então, cada vez vai ter aumentos realmente da rigidez das legislações. Então, as montadoras todas têm trazido realmente um trabalho muito forte para melhorar a segurança. Então, vou dar um exemplo de algumas coisas. Vou vender meu peixe aqui, mas algumas características dos nossos carros que nós estamos trazendo que só você encontra em carros de luxo. Por exemplo, nós temos um negócio chamado ACC, que é um adaptador de cruzeiro. Então, por exemplo, que você encontra em carros acima de R$200 mil, R$250 mil. Então, quando você encontra, o carro da frente, por exemplo, ele diminui ou acelera a velocidade, ele também diminui ou acelera automaticamente. Então, isso também a gente tem já, por exemplo, no Migros já está lançado, carros já mais de entrada já estão lançando, né? Então, quando você tem freios de emergência, então o carro da frente ele para automaticamente. Então, o carro já é inteligente e já automaticamente já para também. Então, a parte de iluminação em LED, você sai do modelo halógenos, por exemplo, para iluminação em LED, que tem muito mais claridade, etc., para o motorista, né? Aqueles sensores de fadiga. Então, tudo isso custa dinheiro. Imagine, você trabalha, você entende bem dessa parte, quanto custa você desenvolver, por exemplo, uma solução de um sensor de fadiga, de um sensor, de um farol que você consegue vira a curva, ele também vira junto. Então, tudo isso, os testes, então, isso é um investimento muito grande das montadoras para poder fazer tudo isso funcionar, né? Então, a gente tem investido muito forte em todos esses processos para cada vez mais os carros durarem mais. Então, em termos de qualidade, né? Então, você pode ver os carros cada vez duram mais, a lataria dura mais, ela realmente tudo é muito, o câmbio, o motor, é tudo muito mais. A correia dentada, que antigamente trocava a correia dentada, lembra? Sei lá, cada 10, 15 mil quilômetros. Hoje tem carros da Volkswagen que trocam a cada 120 mil quilômetros uma correia. Então, é uma coisa impressionante de mudança de forma de fazer, né? Então, é mais ou menos assim o que a gente está trabalhando. Você é o vice-presidente de Finanças e também de TI da Volkswagen em América Latina. Como é que está a TI? Todas as unidades da Volkswagen estão interligadas ou não, ou ainda não? Interligadas, sim, todas interligadas. O grupo realmente é impressionante nesse ponto. O que eu falo, a nossa indústria é uma indústria muito complexa, né? Então, um carro é feito de pelo menos umas 2.500 peças, que vem de tudo que é tipo de lugar do mundo, né? Peças da Índia, da China, da Alemanha, e você junta tudo. Então, imagine a solução que tem que ter de TI, de logística, para poder funcionar tudo aqui. Então, a gente hoje, imagina uma pandemia, né, e você produzindo carros, você lançando carros, você testando carros.
Então, a gente teve um desafio bastante forte e a área de TI nossa é bastante robusta para fazer não só a conexão dos sites, né? Que hoje cada vez mais. Então, por exemplo, eu tenho equipes aqui na Volkswagen que prestam assistência para plantas na China, para plantas na Alemanha, plantas nos Estados Unidos. Então, eu tenho equipes hoje que estão, inclusive, baseadas em Curitiba, hoje, eu tenho que prestam serviços de conectividade. Então, se tem um problema na minha planta na China, quem vai resolver o problema de conectividade é o meu problema aqui. Então, eu tive um problema hoje numa planta XYZ, que eu não posso falar o nome, quem estava resolvendo é o meu problema, o pessoal de Curitiba aqui. Então, essa conexão toda, essa força da rede, eu não vou nem contar a quantidade de hackers que eu tenho por dia, de ataques de hackers, é uma coisa absurda, são milhares de gente, de pessoas tentando entrar para proteger. Então, você tem o lado da conectividade, da abertura, da mobilidade, tudo, mas tem o lado da segurança, né? Como é que você protege toda uma infraestrutura e essas milhares de pessoas, eu falo, são 700 mil pessoas que estão aí dependendo de uma rede de conexão para poder fazer as coisas funcionarem. Então, respondendo a tua pergunta, a gente está super conectado. Então, eu tenho uma fábrica em São Carlos, tenho uma fábrica em Taubaté, a fábrica na Argentina, em Córdoba, a gente pilota daqui, né, de tudo que é lado, todas funcionam super bem. Como você sabe, eu trabalhei por muitos anos na Copel e também estive à frente da TI da Copel. O site da Copel é invadido, ou tentam invadir, mais de 1.000 vezes por dia. 1.200 vezes por dia, uma coisa impressionante. Então, a segurança que tem que ter num sistema de TI desse é brutal. Eu deixo agora a palavra livre para você fazer as suas considerações finais, mas eu gostaria que você tocasse num aspecto. Qual foi a melhor experiência, trabalhar no Japão ou na França? Olha, eu acho que todas são experiências excelentes, sabe? Por característica pessoal, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios e aprender coisas novas. Então, eu sempre me lancei a desafios muito... Então, todos os países me trouxeram coisas muito boas, né? Então, eu primeiro, com mais novo, eu fui para a França, eu tinha acho que 33 anos, e passei uma boa parte da minha vida lá, e a França é um país espetacular, né? Como um país, como cultura, como comida, você come muito bem, você bebe muito bem, então é muito bonito o país. Então, você aprende o europeu, como funciona, como é que são as pessoas, você tem toda lá da história, né? Você tem a língua que você aprende. Então, as empresas, você tem grandes empresas, né? Como Renault, como L'Oréal, como Carrefour, então o jeito de pensar, o jeito de fazer. Então, isso te trouxe muita coisa boa de viver. Você morar numa Europa me trouxe também a aprender a viver, conhecer a Europa, conhecer outros países. Isso foi bem legal. A vida para mim, para minha família também, dar essa educação, dar esse desenvolvimento para cá. Um pouco mais velho, eu fui como diretor para o Japão, né? Um desafio foi em 2012, que me convidaram e falaram: Ciro, você tem uma oportunidade de ler ou Estados Unidos ou Japão, o que você prefere? Eu decidi fazer o Japão, né? Por mais louco que possa parecer. E foi um desafio. Eu praticamente fui contra todo mundo lá. O que você vai fazer no Japão, né? Mas eu gostei, como eu falei, eu gostei do desafio, né? O que eles têm diferente? Eu acho que o Japão ele está talvez 50 anos na nossa frente, em termos de cultura, em termos de processos, em termos de muitas coisas em relação ao que a gente é hoje, né? Em termos de Brasil, né? Então eu fui ver o que eles têm de bom, o que eles têm de diferente. Então quando você chega no Japão, você se choca, né? Então você vê com a quantidade de gente, com a quantidade de coisas, ou mesmo com a moral deles, com a honestidade, com a forma de fazer as coisas, o indivíduo é menos importante do que o todo, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu gostei muito da minha experiência no Japão. A minha experiência foi muito boa, muito marcante, não porque eu não gostei da França, não por isso, mas
foi muito impactante na minha vida, porque eu aprendi muita coisa, assim, eu vi um outro mundo, é você realmente fazer um 180 na tua vida e falar assim, opa, é um outro horizonte, são as 4 estações do ano perfeitas, verão é muito quente, o inverno é frio, mas tem um sol lindo, você não entende nada da língua, mas você tem uma cultura excepcional, as pessoas cuidam de você, você tem um desafio do dia a dia, e você tem os japoneses, o desafio de você trabalhar com os japoneses, ser chefe dos japoneses e conduzir. Eu trabalhei com carro elétrico no Japão, o Leaf, por exemplo, então fazia o trabalho de conduzir. Então, foi isso. Teve esses 2 lados. O Japão, acho que eu perguntar pra minha família também, eu acho que eles vão falar. Acho que o Japão trouxe uma lembrança. Mas perguntou se ir para o Japão, eu acho que não. Está muito longe. Tá bom aqui. Você podia falar um pouco sobre esse carro que está aí no teu fundo? Não, esse é um protótipo, um desenho, né? Esse que a gente tem uma área de design, a Volkswagen tem uma área de design bastante forte aqui em São Paulo, né? Então, esse aqui é o desenho, acho que esse aqui é do Pavone, então é nosso designer. Então, é um carro que a gente, é um projeto que a gente faz vários protótipos de carro. Então, essa era para fazer uma picape, né? E a gente acabou, acho que não fazendo. A gente faz vários estudos e análise de projetos, e nesse caso, não acabou não saindo. A gente tem vários tipos de análise, e eu sou uma das pessoas que a gente olha os projetos e eu falo, tem viabilidade econômica, não tem, qual o tamanho de investimento, quanto que vai ser produzido, e esse carro, apesar de a gente fez, até chegou a fase de protótipo, chegou a tomar a decisão de acabar não fazendo, né? Então, é bem legal. O legal do automotivo, você tem vários carros. Então, semana passada, tivemos olhando outros carros que estamos lançando, então a gente tem que pensar que carro que a gente vai lançar em 24, em 25, que carro que o Marcos vai dirigir daqui em 2025. Então a gente tem que saber como é que vai ser o teu comportamento, que tipo de carro, que tipo de coisa que você vai querer colocar. Então, como uma indústria, um carro, geralmente você precisa de 500, 700 milhões de euros de investimento, que você não sabe como é que você vai rentabilizar isso no futuro. Então é bastante difícil, tem coisas que você lança e o cliente não compra, né? Então é bastante delicada essa indústria, né? Então é um exercício bastante interessante e legal de ver, né? Porque tem muito esforço, né? Antes, depois quando lança. Então lançamos o Nivus agora e está funcionando super bem, o carro está vendendo muito bem, estamos lançando o Taos logo em seguida, vamos lançar. Então esperamos que realmente vá, que venda, que ajude realmente o nosso negócio, né? Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço também ao Ninter pela oportunidade de fazer esse programa. Obrigado. Legal. Obrigado, Marcos.